você não tem uma Bíblia fácil, disponível, não tem problema. Só basta você ouvir, né? Que eu peço para você que dê bastante atenção para aquilo que Deus vai falar com você nessa noite. E o texto onde nós vamos começar a nossa reflexão está no Evangelho de João, tá? Eu cito os textos porque para as pessoas que gostam da referência, de saber onde está, né? A gente gosta de ler, para que você veja que aquilo que nós estamos falando está na Bíblia, na palavra de Deus, né? Então nós vamos ler um texto que está em João 10, capítulo 10. Versículo 10, capítulo 10, verso 10, 10, 10. É um texto que você, ou uma parte que vocês já conhecem bem, que diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essas são palavras de Jesus, né? Jesus está falando isso. E ele diz ainda: eu vim, né? Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Coisa linda, né, amados? Coisa linda, maravilhosa. O título dessa mensagem é Jesus, o Deus da abundância. Você pode dizer amém a isso? Amém. Jesus, o Deus da abundância. E nós vamos falar sobre isso, porque essa é uma das características do nosso Deus, a abundância, né? A gente sabe que ele está falando aqui de uma figura, ele está usando, ele dá um nome para alguém, que ele chama aqui de ladrão. O que o ladrão faz? Rouba, né? Ladrão rouba. Essa é a característica do ladrão: roubar, tirar alguma coisa da gente, furtar alguma coisa da gente, roubar, né? A gente tem tanto ladrão aqui nesse país, não só nas ruas escuras não, lá em Brasília está cheio, né? De gente roubando de todo jeito. Então a gente é cercado, a gente sabe o que é os ladrões, o que eles fazem? Roubam. Então o Senhor Jesus, ele está identificando aqui uma figura que ele chama de ladrão, e a gente sabe que ele está se referindo a um ser espiritual, que é o diabo, que é o Satanás, que é o príncipe dos demônios. Esses são os títulos que Jesus fala a respeito dele. E um dos títulos que o Senhor Jesus dá, é que ele é um ladrão. Preste atenção nisso. O diabo está no mundo. Os demônios estão no mundo. Nesse mundo que você vive, esse mundo está cheio de demônios. O diabo, que é o maioral, cabeça dessa corja toda, né? Uma característica principal dele é ser ladrão, aquele que veio. E Jesus diz assim, que ele veio somente, eu gosto dessa expressão porque define bem quem ele é. Ele veio somente, ele só consegue fazer isso. O diabo não consegue fazer o bem, ele não consegue. A natureza dele é uma natureza caída, uma natureza perversa. Ele veio somente para roubar, matar e destruir. Olha só. Então a gente sabe que quando você olha para esse mundo e você vê essa característica, você sabe que tudo isso é obra do diabo, porque ele veio realmente para isso, para matar, roubar e destruir, levar as pessoas à morte, levar as pessoas ao suicídio, levar as pessoas aos vícios, porque através dos vícios as pessoas estão se matando, estão morrendo, né? Ele leva as pessoas ao crime, ao roubo, à corrupção. Tudo isso são obras do diabo nesse mundo. Então, um dos títulos que Jesus aqui dá a ele é que ele é um ladrão. Então, nós estamos no mundo e a gente sabe que existe então essa influência espiritual
espiritual, né, nesse mundo, que tem esse alvo, esse objetivo: tirar o melhor de você. O diabo não quer que você seja feliz. O diabo não quer que você tenha paz no seu coração. O diabo não quer que a sua família seja uma família unida, que o seu casamento seja um casamento abençoado. O diabo não quer que você tenha o melhor dessa terra. O diabo, ele, agindo nesse mundo, ele quer que as pessoas vivam na pobreza, na miséria, que as pessoas vivam debaixo de doença, de enfermidade. Doença, irmão, preste atenção nisso, eu sempre repito para os irmãos: doença não vem de Deus. E parece uma coisa lógica, não é? Mas você pode imaginar que uma doença, uma enfermidade vem de Deus. E tem muitos cristãos que infelizmente acreditam nisso. Ele acha: eu estou com essa doença, já fui no médico, e o médico não está achando, não estou sendo curado, vai ver que essa é a vontade de Deus, como se Deus fosse... Você imagina uma coisa tão simples, por exemplo, um pai, por exemplo, uma mãe que ama o seu filho, se ele tivesse o poder de dizer assim: o meu filho não me obedeceu, então eu vou colocar uma enfermidade nele. Você consegue imaginar que alguma mãe vai fazer uma coisa dessa? Um pai vai fazer uma coisa dessa? Então ele faz como um louco, um débil mental, uma pessoa sem noção de nada, né? Se o homem e uma mulher, uma mãe e um pai, nunca faria isso, você imagina um Deus tão tremendo, tão amoroso, tão maravilhoso como é o nosso Deus. Então coloca isso no teu coração para nós começarmos essa palavra. Nunca pense que doença vem de Deus, que enfermidade vem de Deus. A doença vem do diabo, a enfermidade vem das trevas, não vem de Deus. Sabe o que vem de Deus? A cura. A cura vem de Deus. Amém? A saúde é algo que depende de nós. De certa maneira, depende de nós ter saúde. De que maneira? Eu tenho que cuidar da minha saúde, né? O ser humano, a sua índole, ele busca a sobrevivência, ele busca a saúde. Então, a alimentação, por exemplo, que eu como, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com alimentos que eu sei que vão fazer mal para mim. Nós sabemos que os médicos ensinam hoje em dia, por exemplo, excesso de fritura faz um mal para o organismo, né? Então a pessoa de repente tem uma vida toda errada. Eu conheço uma pessoa que assim, ela adora comer comida gordurosa, né? Adora comer comida pesada, sabe? Torresmo e tudo quanto é fritura. E ela, com o passar do tempo, sabe o que ela adquiriu? Pressão alta, diabetes, tudo isso por causa de uma alimentação errada. Ela vai dizer: não, essa é a vontade de Deus? Você acha que a vontade de Deus era isso? Que ela tivesse esse tipo, na velhice dela agora, ela estivesse dessa maneira? Claro que não. Isso foi a própria pessoa que semeou, a própria pessoa que se descontrolou, né? E a gente não pensou em ter saúde. Nós precisamos, irmãos, todos nós como cristãos, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Às vezes nós enfermamos, mas graças a Deus nós temos um Deus que cura. Amém? O nome de Deus, um dos nomes de Deus é Jeová Rafa. Já ouviram falar em Jeová Rafa? É um dos nomes de Deus. Deus tem vários nomes, né? Um deles é Jeová Rafa, significa o Deus que cura, o Deus que sara, né? Então, quem aqui já recebeu uma cura do Senhor? Quem já teve oportunidade? Olha, várias pessoas já tiveram, né, a bênção. Eu já tive várias na minha vida.
curas tremendas na minha vida, né? Mas eu procuro fazer a minha parte, né? De ter uma vida o mais saudável possível, né? E evitar as coisas que eu sei que fazem mal. Para os jovens que estão aqui, vocês têm que se libertar dos refrigerantes, que hoje está mais do que provado o veneno que são os refrigerantes, né? Eu gosto muito, vou dizer para os irmãos que eu gosto muito dos lanches do McDonald's, né? Todo mundo, a maioria gosta do lanche do McDonald's, mas aquilo é um veneno para uma bomba, aquilo lá, né? Para chegar naquele sabor, gente, já passou por tanta química aqui, né? E tantos testes para chegar naquele sabor que é, nossa, os jovens então, os adultos, enfim, adoram. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que a cura vem de Deus, mas nós temos que preservar a nossa saúde. Amém, amados? Então, Jesus identificando que o diabo, a própria natureza dele é isso, matar, roubar e destruir. Então a gente não se ilude com isso, isso é um fato. Mas Jesus disse algo tremendo e maravilhoso. Mas ele disse, mas eu vim para que vocês tenham vida. E não só isso, ele diz assim, e que tenham vida com abundância. Aleluia. Por isso que o título é Jesus, o Deus da abundância. Irmãos, quando nós pensamos em abundância, esse é um conceito a respeito do caráter de Deus, do nosso Deus, né? Quando ele pensa em abundância, se você olhar no dicionário, o que é abundância? Eu li aqui no dicionário, diz assim, é quantidade excessiva, abundância, suprimento além do necessário, abundância, isso é abundância, né? Uma coisa que sobra, que sobeja, né? A gente tem um texto na Bíblia que vocês devem conhecer também, quando o Senhor Jesus faz aquele milagre da multiplicação, vocês lembram disso, né? Da multiplicação dos peixes e dos pães. Lembram desse grande milagre? E diz o texto que ali no deserto havia cerca de 5.000 homens para serem alimentados, né? E Jesus ali teve alguém que ofereceu os seus pãezinhos, né? Ele tinha os pãezinhos e os peixinhos. Jesus deu graça e multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, e toda aquela multidão foi alimentada. E diz o texto bíblico que Jesus, quando todo mundo estava satisfeito, olha o que Jesus fez. Ele chamou os seus discípulos e disse assim, tudo que sobrou, vocês vão recolher. E diz o texto bíblico que eles recolheram 12 cestos cheios de pães. Olha que coisa. Isso que é? Abundância. Jesus poderia dar somente o suficiente. Eu não sei, hoje vocês talvez não conheçam, no meu tempo, quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, mas faz algum tempinho atrás, quando eu era criança, as coisas não eram tão fáceis. Os tempos eram mais difíceis. Hoje é muita facilidade, hoje tem muito mais abundância, mas no meu tempo era muito difícil. Então, na família era assim. Quando conseguia comprar carne, era assim, era um bife para cada um. Era um bife para cada um, não era bife grande não, bife pequeno, então dividido no meio. Era um bife para cada um. Porque não tinha, era caro, né? Não havia dinheiro sobrando, então tudo era controlado ali pela mãe, né? Pelo pai e tal, né? Hoje está muito mais fácil essas coisas, né? Hoje no nosso país é um país de abundância, né? A gente só ouve pessoas que passam fome, são aqueles lugares mais longínquos lá no sertão, né? Os lugares, mas uma cidade grande que nem São Paulo é muito difícil alguém passar fome, né? Porque tem abundância.
na verdade sobra, né, irmão? Sobra muita coisa. Há um desperdício de comida. Desperdício. Se você for ver nos restaurantes, quando termina o expediente, a quantidade de comida que sobra. E a gente diz que judiação, né? Porque tanta gente passando fome em algumas partes do mundo, e a gente ainda desperdiça, né, tudo isso. Mas a questão da abundância, irmãos, é uma característica de Deus. O nosso Deus é um Deus de abundância. Então tudo que Ele veio, irmãos, trazer para nós, tem essa porção de abundância. A tua vida, meu querido e minha querida, nessa noite, é uma vida para ser abençoada com abundância. Ele diz, como eu disse, né? Significa quantidade excessiva, algo além do necessário, riqueza, fartura, né? Porque tudo isso tem a ver com toda a nossa vida, não é só no aspecto espiritual, como alguns alardeiam, não é só no aspecto espiritual, isso em todos os sentidos. Nós fomos chamados para ser grandemente abençoados sobre essa terra. Eu falei dessa multiplicação dos pães e dos peixes. Deixa eu mostrar umas coisinhas na Bíblia que dá mais luz sobre esse conceito, né? Um deles está no livro de Efésios 3:20. Já falei, se não puder ler, você só me ouve que eu vou ler. Um dia nós vamos ter aqui um projetor aqui bom para a gente estar colocando todos esses textos, né, na parede para todo mundo estar lendo. Mas eu gosto desse texto aqui, ó, em Efésios 3:20, que diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso, isso é o nosso Senhor Jesus, né? Aquele que é poderoso para fazer quanto, irmãos? Infinitamente mais. Oh glória, aleluia, né? Esse nosso Deus, esse Deus poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Olha só, você vê por que a gente enfatiza tanto a oração? Porque a oração, meu amado, é algo que foi ensinado pelo Senhor. O Senhor Jesus é que nos ensinou a orar. A oração, irmãos, é uma fonte inesgotável de bênçãos e de milagres, né? Então, aqui nesse texto fica bem claro que o Senhor é aquele que vai fazer muito mais do que a gente pede. Não é maravilhoso isso, né? Ou seja, esse é um Deus de abundância. Aleluia. Quer ver um outro texto que me chama a atenção, que me fala sobre abundância? Está em 1 Coríntios. Eu não vou ficar lendo muito texto, não, para você não se perder aí, né? Mas em 1 Coríntios tem um texto, se eu não perco aqui, um texto em capítulo 2, verso 9. Olha que coisa linda, esse aqui você conhece também, mas me mostra muito abundância, né? Que ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor Jesus aqui? Amém, amados? Né? Olha como tem esse sentido de abundância também aqui, porque ele diz assim, que nem um olho viu. Imagina essa história da humanidade, nesses milhares de anos de história da humanidade. Ele diz assim: nem um olho viu nada semelhante. E mais do que isso, nem ouvidos ouviram tudo aquilo, e nem penetrou em coração humano, nem a imaginação, a melhor imaginação do homem consegue compreender, entender, vislumbrar aquilo que Deus tem preparado para nós lá na glória. A começar daqui. A abundância começa aqui, amado, né? A abundância começa aqui. E lá na glória de Deus, quando nós estivermos com Deus, nós perseverando firmes em Deus, quando nós chegamos lá na glória, irmão,
Você não tem ideia. Nós não temos ideia, irmão, do que está nos preparando neste lugar de glória, irmãos. Um lugar eterno, irmãos. Nunca mais haverá o mal, nunca mais haverá corrupção, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá lágrima, nunca mais haverá sofrimento algum. Acabou, chega, nunca mais. Nós estaremos lá, amém? Quem quer estar lá nesse lugar, amém? Aleluia, nós vamos estar lá. Porque esse Deus que nós cremos é um Deus de abundância. À medida que você vai lendo na palavra, você vai vendo como é que isso está no coração de Deus. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Irmão, eu tenho certeza disso. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Porque nós falamos aqui no domingo que nós não fazemos parte do mundo, não é assim? Nós fazemos parte do reino de Deus. Qual era a mensagem do Senhor Jesus? O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando. Pois ele disse, o reino de Deus chegou, e ele vai estar dentro de vocês. Então nós sabemos, né, que até o irmão Robson agora há pouco falou também a mesma coisa, que no reino de Deus não há lugar para doença, não há lugar para enfermidade, não há lugar para pobreza, para miséria, nada disso. Por isso que a palavra que nós estamos ouvindo tem um objetivo, que é mudar a tua visão. Nós precisamos ter a nossa visão mudada, porque a gente pensa, não, mas é assim mesmo, a pobreza é assim mesmo, a miséria é assim mesmo, sabe? Você começa a aceitar as coisas ruins da tua vida. Não é assim? A gente tem uma tendência de aceitar as coisas ruins da nossa vida. Eu me lembro há um bom tempo atrás, vários anos atrás, que eu estava passando uma época muito difícil financeiramente e tal, e a minha casa estava com infiltrações em alguns lugares e tal, e as paredes estavam mofadas, e a tinta estava desbotada, sabe, aquela coisa feia, né? E com o passar do tempo eu não tinha condição de pintar, de mudar, e vai passando o tempo, a semana, sabe o que acontece? Você se acostuma, não é assim? Você se acostuma com aquilo, e eu me acostumei. Eu nem pensava mais em pintar, nem pensava mais em arrumar, porque eu me acostumei com aquilo, né? E um belo dia eu estava em casa com a minha esposa, meus filhos, e alguém me ligou e falou assim, irmão, sabe quem está aqui na minha casa? Eu falei, não faço ideia. Ele falou assim, então, é o irmão fulano de tal que veio lá da Itália, e ele quer fazer uma visitinha na sua casa agora. Meu Deus! Vocês sabem que eu tinha ido para a Itália, minha esposa é italiana, eu tinha vindo para a Itália, e eu fui na casa desse irmão, e esse irmão tinha uma casa linda, tinha uma casa tudo certinha, tudo no seu devido lugar, uma casa bonita. E eu passei naquela cidade, lá em Salerno, só para cumprimentar ele, a família, dar um abraço. Então, nós estávamos passando pela cidade, eu parei na praça principal, liguei para ele, a família inteira foi lá, onde eu estava, numa praça. E eu só queria dar um abraço, e falei, não, vocês vão para minha casa agora, vão estar lá agora, e carregou nós para a casa dele. Resumindo, ele nos fez ficar uma semana lá. Eu não consegui sair de lá mais que uma semana da casa dele. Ele pegou o quarto principal da casa dele e da mulher e deu para mim, para minha esposa. Não, só era no meu quarto. Um quarto lindo, uma cama linda, lençóis bonitos, travesseiro fofo, aquela cozinha maravilhosa, aquelas paredes. Foi assim, ele liga em casa linda, nossa, maravilhosa. E naquela noite me ligam
dizendo que fulano estava no Brasil, que ia na minha casa me visitar. Meu Deus do céu. Eu quase tive um troço naquela hora. Que eu não sabia o que fazer, não tinha como correr, não podia dar uma desculpa, não tinha jeito. Eu acho que eu nunca passei tanta vergonha na minha vida como naquela noite. Quando chegou a família na minha casa, e eles olharam para as paredes. Eu espero que eles pensem que deve ser uma arte moderna, alguma coisa. Mas eu aprendi uma coisa, uma lição. Eu pensei sobre isso, falei, meu Deus, como a gente tem a tendência de se conformar com coisa ruim. Uma coisa simples como essa, mas eu estava conformado. Já tinha ambientado, já estava, fazia parte da minha vida. Já. Eu nem ligava, eu nem via. Eu nem via. Eu não via mais aquelas paredes podres caindo. Não via mais. Mas eu aprendi uma lição, né? Claro que depois eu fui atrás do pedreiro, arrumei ele lá, deu um jeito e tal, né? Mas eu aprendi uma lição ali. Então, amados, por que eu estou falando isso para você nessa noite? Você tem que parar um pouquinho para pensar se não existe algo assim na sua vida. Será que você não está aceitando algo assim, achando que é normal ser roubado? Acha que é normal você ver tanta perda? Você se acostuma, mas Deus o sabe. É que nem hoje eu estava no banco, eu estava atendendo uma senhora lá no banco, e lá no hall do banco, na parte externa, tem lá as caixas, né, as máquinas, e tem um senhor ali que é uma pessoa, já falei sobre ele aqui, que é o seu Fernando, que ele é uma pessoa maravilhosa, ele atende as pessoas com amor, carinho, assim, é demais, ele dá uma atenção a cada um que chega ali, ele dá uma atenção muito grande. Se a pessoa não está nas máquinas, ele vai lá com paciência, a pessoa ajuda, então todo mundo ama, adora esse homem, Fernando. E hoje, quando eu cheguei lá, tinha uma ordem lá da gerência geral da agência, que o seu Fernando não podia mais atender ninguém no caixa. A partir de agora, o trabalho dele é ficar lá, dando senha, só fazendo a triagem das pessoas. Quando aquelas pessoas mais idosas foram chegando, né, e aí foram falar, o que está acontecendo? Eu falei, o seu Fernando, ele não quer me ajudar, não pode mais. Infelizmente, né? Aí chegou uma mulher lá, uma senhora, e falou, porque eu fui lá, ele disse que não pode me ajudar. Eu falei assim, já expliquei para ela, né? Ela disse assim, vai ver que é a vontade de Deus. Eu falei, não, senhora, não é de Deus não. Isso é a vontade do nosso gerente, minha filha. Foi ele que deu essa ordem aí. Mas eu pensei assim, mas as pessoas são simples, tudo que acontece, eles acham que é de Deus. Né? Acho que Deus vai se interferir lá no Fernando, ele não atendeu o Zelinho. Que loucura é essa? Né? Então, às vezes, nós cristãos, nós vivemos assim, nós estamos todos endividados, cheio de dívida, vivendo uma vida muitas vezes miserável, uma família todas as vezes quebrada, toda situação, cheia de situações, enfermo, doença, desânimo, fraqueza. A gente tem que parar um pouquinho, e essa campanha tem esse objetivo, de mudar a sua vida. Porque Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua família. Diga assim, eu creio que Deus quer mudar a minha família. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Aleluia. Eu creio, irmãos, que a vontade de Deus, irmãos, é que nós tenhamos abundância. Por isso que nós temos que ter uma visão renovada, uma visão, irmãos, restaurada. Deixa eu te mostrar uma história rapidinho de alguém interessante. Eu vou ler são 2 versículos só, que conta a vida de um homem, em 2 versículos,
que está lá no livro de Crônicas. Deixa eu ver se eu acho. Primeiro livro de Crônicas. Falando, se você não tem facilidade de pegar a Bíblia, só ouça, tá? Vem depois de Reis, né? Depois de Reis vem 1 Crônicas, no capítulo 4. Eu quero te mostrar uma coisa interessante que me chamou a atenção aqui e vai ser apropriado para a nossa reflexão nessa noite. Em 1 Crônica, capítulo 4, nós vamos ler alguma coisa sobre um homem chamado Jabes. Jabes. 1 Crônicas 4, verso 9 e verso 10. Olha só o que fala sobre este homem. Diz o seguinte: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Porque o que é uma coisa que tinha interessante nesse tempo de Israel é que as mães, os pais, eles davam um nome aos filhos, não o nome da moda, né? Tem o nome da moda hoje? Hã? Tem então que é Jonathan, Evelyn, né? Agora está mudando, os ricos estão dando o nome de Maria, João, José. Já que os pobres pegaram o nome dos ricos, eu sempre não pega o nome dos pobres. É o nome da moda, sempre tem o nome da moda, né? Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo geralmente ou era um nome dado em homenagem a alguém, ou era alguma característica do nascimento da criança. Ele dava o nome segundo alguma característica. E essa mãe de Jabes deu esse nome a ele. Não aparece aqui o nome dela, mas aparece o nome que ela deu para o menino, chamou ele de Jabes. O que significa Jabes? Significa tristeza. Jabes significa aquele que causa dor. Por quê? Porque ela teve um parto muito difícil. Ela sofreu muito no parto, debaixo de muitas dores. Por isso que ela deu ao menino. Essa mãe também te contar, né? Só um nome de CD para o menino. Imagina, não sei se tinha bullying nessa época. Não sei se tinha bullying nessa época, né? Mas olha o nome que ela deu, aquele que me causa dores. Mas aí já fala do menino, sobre conta a vida dele todinha praticamente, a gente toma algumas noções aqui, e no verso 10 dá o desfecho, que Jabes invocou o Deus de Israel, aleluia, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Essa era a oração de Jabes. Olha que oração. Não pense que essa oração aqui foi uma oração que ele fez uma vez e Deus já lhe deu, né? Na verdade, isso aqui era os alvos de oração dele, que ele orava constantemente, todo dia, pedindo ao Senhor por cada um desses pedidos para a sua vida. E o que eu acho lindo é que, finalzinho desse versículo 10 diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, irmãos? Então certamente Jabes foi grandemente abençoado por causa da visão que ele tinha. É muito importante que você tenha uma visão assim, uma visão de prosperidade, uma visão de bênção, uma visão de crescimento. Você tem que ter uma visão de cura, de libertação, de mudança, de bênção na tua família. Você tem que ter essa visão e buscar isso, porque Deus vai te dar isso. É isso que Ele faz. Nosso Deus é um Deus de abundância, um Deus de bênção, de graça, de misericórdia. E assim como Ele fez com Jabes, Deus quer fazer com a tua vida também.
Então você precisa ter uma visão dessa. Quando você olhar para o que está errado, está errado. Mas pode mudar se você tiver fé. Por isso que nessa campanha, essa campanha é uma campanha de fé. E a fé que te leva aos milagres. E tudo pode ser mudado pela fé. Amém, amados? Tudo pode ser mudado pela fé. Tudo pode ser mudado pela fé em Deus. Que assim como Jabes perseguia, ele cria no Senhor. Ele era um homem que creu. Ele sabia que o que ele precisava não era buscar no político, bater na porta do político, ou na porta do famoso, daquela pessoa poderosa. Não. Tudo que ele buscou em Deus. E ele invocou o nome de Deus e começou a pedir. Olha só, irmão, ele disse assim: tomara que o Senhor me abençoe. Eu gosto disso aqui, e me alargue as fronteiras. Isso tem que a ver com a prosperidade da vida dele, não é verdade? Alargar as fronteiras é alargar as suas terras, é alargar a sua possessão, é aumentar a sua porção financeira, no seu comércio, na sua empresa, sabe, no seu trabalho. E você colocar a tua mão, a mão do Todo-Poderoso tem que estar contigo. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Amém, amados? Nosso Deus é um Deus de prosperidade. Então essa é a visão que nós temos que ter. Eu estou aqui agora dentro de uma empresa, estou ganhando um salário mínimo. Tá bom, Deus quis assim. Deus não quer assim. Deus quer muito mais para você. Eu estou ganhando um salário mínimo hoje, mas eu posso orar: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero avançar mais. Eu quero ser uma pessoa nesse mundo, Senhor, que possa honrar o Teu nome com a minha vida. Eu nunca vou honrar a Deus com a pobreza. Eu nunca vou honrar a Deus com uma doença. Eu nunca vou honrar a Deus com uma enfermidade. Eu nunca vou honrar a Deus com uma tristeza. Nunca. Não tem como isso. Então eu posso, irmãos, baseado nessa visão, nessa palavra, sabendo que o nosso Deus é um Deus de abundância, eu posso buscar mais. E alguém pode dizer: pastor, mas você está dizendo que a gente tem que buscar coisa material? Eu estou dizendo isso? Eu estou afirmando. Eu estou dizendo para você que é exatamente assim, porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Você pode se conformar, aceitar, como eu disse, como eu aceitei aquelas paredes podres ali. A gente se conforma com a nossa vida hoje. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda. E nós podemos ir muito além da porção que nós temos hoje, irmãos, né? Porque esse é um Deus de milagre. Que nós estamos buscando milagre? Tem alguém buscando milagre financeiro aqui? Não sei. Mas é legítimo, irmãos. É legítimo você sair das dívidas. É legítimo. Você sair de uma pobreza. É legítimo. Você conquistar o que você precisa. É legítimo. Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, é um Deus de abundância. Louvado seja o teu nome. Eu vou terminar para fazermos a nossa oração num texto que João escreve, um verso também só pequenininho, de uma das cartas de João, que é a terceira carta de João. Não sei se você já leu isso. Pastor, eu nem sabia que João tinha 3 cartas. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse vem o livrinho de Judas, e antes de Judas vem as 3 cartas de João, e nós vamos ler a terceira carta. Quem achar, diga assim: achei, glória a Deus. Aleluia. Então João, nessa pequena epístola, nessa pequena carta, ele está escrevendo para um presbítero, né? Da época, presbítero era um pastor chamado Gaio, e que ele tinha um grande amor por esse irmão. Eu gosto muito
do verso 2, quando ele fala com Gaio. Olha o que ele diz para Gaio. Diz assim: amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você pegou aí? Viu aí? Olha só, ele está falando aqui das 3 partes da vida humana, né? Ele fala de prosperidade, saúde e vida espiritual. Ele está abençoando as 3 áreas da vida dele. Ou seja, Deus não quer apenas dar só uma parte espiritual para você, meu irmão, mas Deus quer a prosperidade, Deus quer a tua saúde, e Deus quer também a tua vida espiritual abundante. Você crê nisso? Diga: eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, amados, que a gente vê quando uma pessoa quer falar algo bom para outra, olha, eu quero que todas as áreas da tua vida sejam abençoadas. E você vê, irmão, por que é importante isso? Porque isso muda a nossa visão. É importante que você mude a sua visão. Você pode: pastor, eu não quero, tá bom assim. Ok, se você acha que tá bom, ninguém vai poder mudar a sua vida, ninguém pode mudar, irmão. A única coisa que pode começar a mudança na sua vida é quando você crê na palavra de Deus, que você pode alcançar mais de Deus. Não queira ser mais espiritual do que Deus, irmão. Tem crente, irmão, que quer ser mais espiritual que Deus. Não, pelo amor de Deus, eu bravo. Não, Deus sabe. Aquele negócio, Deus sabe, tá? É na mão de Deus, sabe o que eu preciso, se Ele quiser lidar. Não. Tiago diz o seguinte: vocês não têm nada, porque vocês não pedem. É assim. Vocês não têm nada, porque vocês não pedem. E por que eu peço? Porque eu creio que Deus vai me dar, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, se você entendeu essa palavra que você ouviu nessa noite, e você deseja o melhor de Deus, se você deseja que Deus opere essas mudanças poderosas na tua vida, na tua família, na vida financeira, na cura de alguma enfermidade, de alguma doença, na salvação de alguém que você ama, enfim, prosperidade, saúde e bênção espiritual, eu vou orar por isso, eu vou clamar a Deus por isso. Então eu te peço uma coisa só, pela fé: saia do seu lugar, vem aqui na frente. Saia do seu lugar pela fé. Se você crê naquilo que você ouviu, então você vai sair do seu lugar e falar assim: Deus, eu preciso disso, eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso de algo novo, eu não estou contente com as coisas do jeito que estão agora, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Se é assim que está no teu coração, saia do seu lugar, vem aqui para frente, em nome de Jesus. Fecha os seus olhos, coloca as tuas mãos no teu coração, aleluia, porque as coisas de Deus começam dentro do teu coração, aleluia, e Deus está neste lugar, o Senhor Jesus está neste lugar. Jesus é Ele que é o Deus da prosperidade, o Deus da abundância. Ele veio para te dar algo muito melhor e muito maior. Por isso, nesse momento eu vou orar. Então fique em comunhão nesse momento, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, ó meu Senhor Jesus, eu invoco o teu nome, Senhor, nessa noite, porque nós acabamos de ler aquilo que o Senhor disse, que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir.
Mas tu, Jesus, tu fez exatamente o oposto. Tu veio exatamente para fazer o oposto daquilo que o diabo veio para fazer. O Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu quero orar, meu Deus, nesta hora. Eu quero interceder por cada uma dessas vidas que vieram aqui, que saíram ali do seu banco, vieram aqui na frente, Senhor, atenderam ao meu chamado, porque elas desejam uma mudança na vida delas. Elas desejam, Pai, que o Senhor entre nas suas casas, que o Senhor entre na sua família, que o Senhor venha libertar, meu Deus, a sua casa, a sua família, de toda a cadeia, de toda a mentira que o diabo, Senhor, tem semeado ali dentro. Eu rogo, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja destruindo toda a fortaleza. Aquilo que o diabo edificou tem de cair por terra nessa noite, em nome de Jesus, no teu nome. É que nós rogamos a Ti, porque o Senhor é um Jeová Rafa, é o Senhor que sara, é o Senhor que cura. Deus, eu peço a Ti, para aqueles que estão com alguma enfermidade, irmão, irmã, se você está com alguma enfermidade, se você puder, coloca a tua mão sobre a tua enfermidade nesta hora, porque Deus está aqui, o Jeová Rafa está aqui. Se você pode colocar a tua mão, ou na tua cabeça, ou na enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu digo agora, eu repreendo todo demônio de enfermidade, todo demônio de doença, todo mal agora. Eu te ordeno em nome de Jesus, solta esta vida, sai mal agora. Eu estou ordenando em nome de Jesus, sai deste corpo, arreda, afasta, vai embora, retira-te em nome de Jesus. Pega o que é teu e vai embora, pega o teu mal e vai embora deste lugar em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, de dor, de sofrimento, em nome de Jesus. Sai deste lugar, sai agora. Sobre ti vem o poder de Deus, irmão. Sobre ti vem o poder de Deus, irmão. Que venha curas na tua vida, que esse mal caia por terra. Repreendo este mal, te ordeno, retira-te agora, vai-te embora. Sobre ti vem a cura do Deus Todo-Poderoso. Receba a cura, receba a cura. Receba o poder de Deus na tua vida nesta hora, que eu libero em nome de Jesus. Seja liberto agora. Venha poder de Deus. Tu és o Deus da prosperidade. Que todo espírito de pobreza, eu repreendo todo espírito de pobreza, todo espírito de endividamento, todo espírito ladrão de sonhos. Em nome de Jesus, tira a tua mão do que é desse irmão, tira a tua mão do que é dessa irmã. Eu te repreendo, espírito ladrão, eu te repreendo. Solta estas vidas em nome de Jesus. Sai desse lugar, retira-te agora. Tira o teu roubo, a tua morte, a tua destruição em nome de Jesus. Deus, abre as portas que estão fechadas. Aqueles que estão desempregados, meu Deus, abre uma porta abençoada, uma porta de emprego, meu Deus, para que haja prosperidade, meu Deus, nas vidas, para que essas pessoas vão muito além, não apenas fique como um empregado qualquer, mas que possa crescer, prosperar, ser alguém ainda mais, melhor ainda, Senhor, do que foram, Senhor, em nome de Jesus. Que onde eles colocarem as mãos, a tua mão esteja ali, junta, Senhor, nesse lugar. Leva os teus filhos e filhas, Pai, a terem cargos maiores e melhores. Que haja prosperidade, que sejam prósperos, Senhor, que
que sejam cheios de saúde, que tenham uma vida espiritual abençoada. Deus, estende a tua mão poderosa nessa noite e faz uma obra linda nessa irmã. O Senhor a trouxe aqui. Eu sei, Pai, que muita coisa do que foi dito ela não guardou no coração, mas tenho certeza, Pai, que aquilo que ouviram foi o suficiente para que haja fé nesta noite. Por isso, em nome de Jesus, opera neste lugar, Pai, que se levante vida neste lugar, que o Senhor levante essas vidas para a tua glória, que sejam poderosos sobre essa terra, sejam para a tua glória nessa terra. Eu oro, eu profetizo, Pai, em nome de Jesus. E se você crê, minha irmã, meu irmão, se você crê e recebe esta oração, diga: eu creio, eu recebo essa bênção, eu recebo o meu milagre, porque eu creio que Jesus é o Deus da abundância. Em nome dele, em nome de Jesus, eu digo amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia.